Moisés cresceu cercado por tudo aquilo que o mundo chama de sucesso. Criado dentro do palácio de Faraó, ele foi tratado como um verdadeiro príncipe do Egito. Tinha acesso ao melhor que aquela civilização poderia oferecer: educação refinada, conhecimentos avançados em ciência, estratégia, política e guerra. Caminhava pelos salões luxuosos do palácio, enquanto servos e soldados se curvavam diante dele. Aos olhos humanos, Moisés era um homem completo. Tinha luxo, poder, influência, status e prestígio. Mas havia algo dentro dele que nem o ouro do Egito podia calar. Mesmo vivendo como egípcio, Moisés sabia quem ele realmente era: um hebreu. Um homem pertencente ao mesmo povo que vivia como escravo, humilhado e oprimido. Essa verdade queimava dentro dele em silêncio. Até que um dia, ele viu uma cena que mudaria tudo. Um egípcio espancando brutalmente um hebreu. A dor daquele homem foi também a sua dor. Movido pela indignação, pela revolta contra a injustiça, Moisés matou o egípcio. Talvez ele tenha pensado que estava fazendo o correto. Talvez, em seu coração, imaginou ser o início de uma libertação. Mas não era o tempo de Deus. E aquilo que parecia um ato de justiça se tornou sua sentença. Quando sua atitude foi descoberta, tudo o que ele tinha desmoronou em um instante. Ele perdeu sua posição, perdeu sua segurança, perdeu seu nome no palácio, perdeu sua identidade como príncipe. Agora, ele não era mais parte da realeza. Era um fugitivo, jurado de morte. Do luxo do palácio para a solidão do deserto. Da cama real para o chão árido. Da honra para a humilhação. E foi assim que Moisés chegou ao deserto de Midian. Ali, o antigo príncipe se tornou apenas um simples pastor de ovelhas, uma das funções mais humildes daquele tempo. Suas mãos, antes cercadas por riquezas, agora estavam calejadas. Seus dias, antes cheios de festas e privilégios, agora eram longos, silenciosos e solitários. Mas o deserto não era apenas um lugar de perda. Era uma escola. Entre as dunas, Deus estava trabalhando em seu interior. O orgulho estava sendo quebrado. A pressa estava sendo transformada em paciência. A autossuficiência estava dando lugar à dependência de Deus. Durante 40 anos, Moisés foi moldado. Não como príncipe, mas como servo. O deserto não o destruiu. O deserto o preparou. Foi ali, no lugar mais improvável, que algo extraordinário aconteceu. Um dia comum de pastoreio se transformou em um encontro sobrenatural. Moisés viu um arbusto em chamas que não se consumia, a sarça ardente. E pela primeira vez, ele ouviu claramente a voz de Deus chamando seu nome. Não foi no palácio que Deus falou, foi no silêncio do deserto. Ali, Deus revelou um novo propósito para a sua vida. Ele não seria mais o neto de Faraó, seria o libertador do povo de Israel. Agora, aquele homem que perdeu tudo estava prestes a receber a maior missão de sua vida: enfrentar Faraó, desafiar o império mais poderoso da terra e conduzir uma nação inteira rumo à liberdade. Mas há uma razão profunda para tudo isso. Moisés precisou perder tudo, porque ainda não estava pronto por dentro, mesmo tendo tudo por fora. No Egito ele possuía posição, poder, privilégios, conhecimento. Mas faltava o mais importante: um coração quebrantado, humilde e totalmente dependente de Deus. Um libertador não pode depender do luxo. Um líder não pode confiar em títulos. Um instrumento de Deus precisa ser vazio de si mesmo. O deserto que ele viveu sozinho foi o treino para o deserto que ele viveria liderando um povo murmurador, cansado e obstinado. Ele perdeu conforto, mas ganhou resistência. Perdeu status, mas ganhou caráter. Perdeu força própria, para que a força de Deus se manifestasse. Quando Moisés matou o egípcio, agiu pela sua própria mão. Mas Deus queria agir através dele. Se ele ainda confiasse em seu braço, jamais confiaria no braço do Senhor. Na fraqueza, ele foi convertido em instrumento. Além disso, ele precisava aprender o que é andar no mesmo chão do povo. Antes, ele via os escravos de cima. Agora, como pastor, ele andava no pó, no calor, no cansaço. Isso o ensinou a ter compaixão, empatia e amor pelo próximo.
Moisés não perdeu tudo. Ele perdeu apenas aquilo que o impediria de se tornar quem ele nasceu para ser. Talvez hoje você esteja vivendo um deserto. Talvez algo tenha sido tirado. Talvez você tenha sentido que perdeu demais. Mas e se não for uma destruição? E se for uma preparação? Porque Deus, muitas vezes, precisa tirar o barulho para revelar o propósito. Precisa tirar o excesso para mostrar a essência. Precisa tirar o ouro do Egito para revelar o chamado do céu. A vida de Moisés nos ensina que recomeçar não é voltar ao ponto onde tudo deu errado, mas avançar para o lugar onde Deus quer que tudo comece de verdade. Ele nos mostra que o fim de um ciclo nunca é o fim da história, é, muitas vezes, o início do propósito. Moisés pensou que seu erro havia encerrado seu destino, mas foi exatamente ali que Deus começou a escrevê-lo de forma nova. O palácio ficou para trás, mas o chamado estava à frente. O passado não o definiu, o deserto não o derrotou e a queda não o impediu. Pelo contrário, tudo isso foi usado como preparação. Moisés nos prova que, quando Deus está no controle, até as maiores perdas se tornam o fundamento dos maiores recomeços. Moisés pode transformar a sua vida, porque ele muda a forma como você enxerga a dor, a perda e o tempo de espera. Ele te ensina que aquilo que hoje parece ser um fracasso pode, na verdade, ser o processo de Deus para te preparar para algo muito maior. Mostra que perder não é sempre sinônimo de derrota, mas muitas vezes de libertação. Libertação do orgulho, de falsas identidades, de dependências emocionais ou de caminhos que não levam ao propósito verdadeiro. Assim como Moisés precisou deixar o palácio para se tornar libertador, você também pode estar sendo afastado de algo que parece precioso, mas que está impedindo seu crescimento espiritual e pessoal. Essa história te convida a confiar no processo, a não desistir no deserto e a entender que Deus trabalha em silêncio, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e te preparando para uma missão que só será possível cumprir quando você estiver totalmente dependente dele. Ao aplicar essa inspiração na sua vida, você passa a viver com mais esperança, mais fé e mais coragem para recomeçar. Sabendo que em Deus, nenhuma queda é o fim, mas o início de um novo propósito. E agora eu te pergunto, o que Deus já tirou de você que, lá na frente, fez parte da sua maior transformação? Comente aqui embaixo uma palavra: deserto. Se você acredita que Deus está te preparando para algo maior. E se essa mensagem falou com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa entender que nem toda perda é o fim. Às vezes, é o começo do milagre.